A melhor história dessa Copa é de Cabo Verde. A Espanha faz parte também, mas é claro, a melhor história é dessa seleção que encantou o mundo. Eu sei que você vai torcer por eles e é por isso que eu vou tentar trazer aqui quais os perigos, quais atenções a seleção de Cabo Verde vai ter que ter, principalmente jogando contra a Argentina. Vamos direto pro vídeo. Primeiro, para falar da seleção de Cabo Verde, a gente vai ver que é uma seleção que utiliza 4 jogadores na última linha. E aí, assim como a gente acabou de falar, a gente falou agora sobre a seleção, algumas seleções que têm uma dificuldade de defender esse cruzamento do lado oposto. Olha, a seleção do Cabo Verde tem muita dificuldade. Esse lance aqui é um lance que mostra muito bem, reflete muito como a seleção do Cabo Verde tem dificuldade não só de defender o lado oposto, mas de manter a referência. O que que é esse manter a referência? O jogador do Uruguai levou a bola até próximo à linha de fundo e deu um passe para trás. Essa seta aqui, né, essa seta pontilhada, mostra a gente esse passe para trás. E nesse momento que a bola vai para trás, os jogadores do Cabo Verde automaticamente vão girando o corpo e olhando para a bola, focando na bola. E aí é nesse momento que os adversários começam a se movimentar para atacar o espaço, para atacar a área. E aí, se o jogador do Cabo Verde perder a referência, é isso que acaba acontecendo, uma bola um pouco mais dividida e gera um gol. Isso acontece muito com a seleção cabo-verdiana. Foco na bola, excesso de foco na bola e acaba esquecendo o companheiro que está atrás. Ainda bem, né? Claro que tem lá o goleiro Vozinha. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, além da liberdade dos jogadores que estão aqui de frente. Agora a seleção de Cabo Verde vai enfrentar adversários que, nessa zona de campo, tem adversários com muita qualidade, com bola no pé, são caras fenomenais, e isso vai gerar um problema. Gerou contra o Uruguai, a gente vai ver mais lances assim, porque a dificuldade é grande, viu? Uma solução que eu posso dar é pressionar um pouco mais esse jogador que a gente está vendo aqui, no caso até o Canóbio, mas tirar um pouco do conforto, não deixar ele fazer esse cruzamento com tanta liberdade assim, gerar mais dificuldade, porque o cruzamento, quando o jogador tem liberdade, normalmente ele vai sair um cruzamento mais certo e ter muito cuidado com o ajuste de corpo. Esse lance mostra especificamente isso contra a Espanha. Todo mundo querendo sair, todo mundo querendo andar para frente. Olha o que o Rodri faz. Acha o Cucurella lá do outro lado, lá nas costas da zaga. Essa foi inclusive a melhor oportunidade, eu acho, que a Espanha conseguiu criar. Isso é um problemão que a seleção do Cabo Verde tem, a seleção cabo-verdiana. Claro que a gente falou desse fato de defender a segunda trave, né, de proteger esses espaços da segunda trave, até oferece algumas transições também. Pode ser que essa parte das transições caia, porque a dona FIFA tá de olho na gente, mas é uma seleção que vai ter um trabalho aí, principalmente jogando contra a Argentina, viu? Com a seleção da Espanha, vocês vão me permitir fazer um negócio. A seleção da Espanha não foi testada. E por isso eu trouxe alguns dos últimos amistosos também, que vão mostrar, claro, como a Espanha marca. 3 jogadores no meio de campo, muitas das vezes fazendo esse tripé aqui, é uma marca dessa seleção espanhola. É claro que essa variação ou essa formação vai fazer com que a seleção marque num 4-4-2. A gente vai ter esse desenhozinho aqui para vocês verem, mas a verdade é que muito do jogo da Espanha passa pela dúvida que os volantes têm em quem marcar, em qual momento pressionar. Isso é uma dúvida que acontece muitas das vezes na seleção espanhola. Olha aí o 4-4-2, muito bem desenhado, muito bem organizado até, e a pressão é um ponto que a seleção espanhola tem dificuldade. Quem é o jogador que continua a pressão? Em qual momento fazer essa pressão? Reparem esse jogador ali, ó, da seleção iraquiana. Quem deveria pressionar? Esse volante, que é o volante do lado esquerdo, tinha que ter ido lá. Era o zagueiro, era o outro volante do lado direito que deveria ter fechado mais esse espaço ao invés de acompanhar a pressão. Era o zagueiro lá da última linha. Enfim, a dúvida acontece em vários momentos e defender e ter dúvida são duas palavras que não encaixam muito bem. Golaço da seleção iraquiana aqui. A gente vai ver que isso acontece em vários momentos. É claro, quando você tem Iñaki Williams e Yamal em campo, você sabe que esses dois jogadores já são dois que não vão ter tanta recomposição, tanta responsabilidade defensiva, e isso gera um problemão. Olha aí o meio de campo com a possibilidade de girar e virar.
O Uruguai não conseguiu aproveitar as vantagens do jogo, não atacou tanto assim a seleção espanhola e não ofereceu tanto perigo a ela. Eu acho que isso é até um dos motivos pelo qual eu trouxe os amistosos para a gente fortalecer um pouco mais a nossa análise aqui. E a gente vai ver que todo esse balanço que a seleção espanhola precisa fazer, muitas das vezes permite o que a gente já sabe, que é finalização da direção, não de dentro, mas da direção do funil. A seleção espanhola não permite tantos adversários entrarem no funil, mas finalizar de frente para o funil. E aí a gente vai ver isso, essa dúvida que acontece. Qual volante deve ali marcar? Aqui o Yamal, camisa 19. Claro que não vai acompanhar, não vai manter a consistência, a responsabilidade defensiva, e o Fabian Ruiz e o Rodri também tentam ajudar, tentam fazer esse balanço, mas é muito difícil de ocupar todos os espaços. Mais uma vez, a finalização de fora acontecendo. E piora quando a Espanha perde esses duelos. Olha lá, o Rodri perdeu o duelo, jogador com liberdade para finalizar na direção do funil mais uma vez. Então eu acho que a Espanha, claro, provavelmente vai evoluir dentro da competição, mas é bem nítido para mim a forma que a Espanha vai sofrer. É o Rodri baixando, acelerando para ajudar. Olha o Rodri aqui, vou passar o mouse e olha atrás dele. Olha lá, ó, o jogador ali nessa zona 14. E essa zona 14, para quem não conhece, é uma zona onde fizeram um estudo e encontraram a maior porcentagem de gols. Os gols saíam muito ou de um passe que vinha dessa região ou de uma finalização que acontecia dessa região, e por isso ela é chamada ali, foi, né, dividido o campo em cada setor do campo uma zona, lá da defesa, a zona 1, 2, 3, até chegar essa zona aí a 14, e por isso ela é muito famosa, por isso também tem aquele conceito de funil que a gente já falou bastante aqui.